Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vamos entrar no assunto da geografia ainda, chamada de industrialização brasileira. Tópico importante e recorrente para várias provas e concursos. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera. Então nós vamos começar falando da pré-industrialização do Brasil. Veja bem, até início da década de 1930, o espaço geográfico aqui no Brasil, ele foi estruturado da seguinte forma, num modelo chamado exportador e ainda primário, fazendo com que a configuração das atividades econômicas fosse dispersa e com rara ou ausente interdependência. Dentre os produtos que compunham essa pauta comercial do Brasil antes de 1930, temos que destacar o ciclo da cana, o ciclo do algodão, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha e o ciclo do café, ok? Agora, quando a gente entra no chamado impulso industrial, temos que destacar o fato de que o início da integração nacional e da industrialização do Brasil, a partir de 1930, de modo algum deve-se desmerecer a presença de um número de fábricas em nosso território. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós devemos ressaltar o fenômeno entendido de fato como industrialização, que ele passa a ser uma preocupação do governo, incentivada e sistematizada num primeiro momento pelo Estado. A crise do modelo agrário exportador meados de 1929, 1930, por conta de toda a crise mundial, a quebra da Bolsa de 29, que foi muito sentido aqui no Brasil, então nós temos uma relativização do padrão econômico, ao passo que cafezais apontavam para um declínio no rendimento. Os capitais, antes que eram alocados no setor primário, passam a ter o seu eixo modificado para as atividades mais urbanas, em especial no setor secundário. A crise do café, ela gerou diversas condições para a industrialização brasileira. Também estimulou a necessidade de produção de bens de consumo do país por conta de uma redução drástica das importações. Era a crise. A concentração de riqueza na região sudeste, principalmente entre o eixo Rio-São Paulo, fez com que uma concentração de indústrias se tomasse nessa região, destacando-se a região como pioneira na industrialização nacional. E diversos foram os fatores vestibulanos que concorreram a favor desse fenômeno, conhecidos por formarem a chamada economia de escala, também chamado de economia de aglomeração. E quais são esses fatores? Concentração de infraestrutura, tais como energia, comunicação e transporte. Concentração de mão de obra qualificada. Lembrando que é um período com muita entrada de mão de obra estrangeira, numa maior parte já qualificada para aqueles serviços fabris. Concentração de mercado consumidor, era onde tinha uma população grande. Rede bancária desenvolvida por conta de presença de centros de produção de café. A organização desse espaço industrial brasileiro no eixo Rio-São Paulo é melhor compreendida por meio da atuação de diferentes administrações públicas federais. Algumas administrações merecem destaque. Getúlio Vargas, 1930 a 1945, e depois ele assume em 1950 a 1954, quando ele cometeu o suicídio. Na época de Vargas, nós temos o seguinte: foi caracterizado pela nacionalização da economia, em que foi adotado o modelo de substituição das importações, criando as chamadas indústrias de base necessárias para o impulso de outros ramos industriais. Foram criadas nesse período também a Companhia Siderúrgica Nacional, importante centro de produção de aço, a Companhia do Vale do Rio Doce, que atualmente é conhecido somente por Vale. Empresa responsável, galera, pela exploração de diversos minerais utilizados por indústrias. Vargas também criou a Petrobras, importante produtora de energia. Lembremos que a sistematização da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, necessária para a organização das relações de trabalho que vinham sendo estabelecidas no país, também é um produto da era Vargas. Juscelino Kubitschek, vulgo JK, de 1956 a 1961. JK, ele participou da organização do espaço industrial brasileiro por meio da internacionalização da economia. Tal prática política, essa daí, abriu espaço para a entrada de capitais, ou seja, investimentos estrangeiros. Em especial, galera, aqueles que eram ligados ao quê? À indústria automobilística, motor da economia. O período de JK é marcado pelo tripé da economia: capital estatal alocado em indústria de base e em investimento em comunicação, energia e transporte, notadamente
ao passo que o capital privado nacional concentrou-se no investimento em indústrias de bens de consumo não duráveis e o capital privado internacional foi voltado ao desenvolvimento de indústrias de bens de consumo duráveis. O slogan do governo JK era 50 anos em 5, que acabou marcando um período em questão onde foram edificadas altas taxas de crescimento econômico às custas da abertura da dívida externa. Vale ressaltar que a criação da capital Brasília foi em seu período. Já nos governos militares, nós temos que destacar o seguinte: os diversos presidentes que compunham o período militar, que vai de 1964 a 1985, apresentaram duas características marcantes: a modernização da economia e o autoritarismo político. A modernização da economia deu-se via aprofundamento da dívida externa, responsável pela experiência do milagre econômico, 1968 a 73, quando o Brasil apresentou exorbitantes taxas de crescimento econômico, acima de 10% ao ano. Ao longo dos governos militares, foram surgidos sinais de desgaste do modelo político-econômico adotado por eles. Por exemplo, na década de 1980, ela é conhecida nesse contexto como a década perdida, porque ela herdou a dívida contraída no período militar. Na década de 80, vivenciou-se os maiores índices de inflação, com constantes correções monetárias diárias e retração da atividade industrial. Já no governo Collor e FHC, nós vamos destacar que, durante a década de 90, é marcado pela implementação do modelo político-econômico neoliberal na administração pública federal. Surgem ondas de privatizações de nossas estatais, então um período de muita privatização. Período em que há um processo de desregulamentação da economia por meio da flexibilização das leis trabalhistas. Há uma maior abertura do mercado nacional para produtos, capitais e serviços internacionais, além da redução de investimentos em setores sociais e criação de agências reguladoras controladoras de inflação. A onda de desconcentração espacial das indústrias, que já vinha sendo registrada desde a década de 1970, sofre um efeito muito forte a partir desse período, por meio da chamada guerra fiscal, em que cidades em vários pontos do Brasil oferecem incentivos financeiros, fiscais e até mesmo renúncias fiscais e financiamento do parque industrial de empresas no intuito de hospedar empreendimentos. Beleza, galera? Um tópico muito legal sobre indústria, tópico certo para o Enem, e vamos para os exercícios. Questão número 1. O EM. Sobre a dinâmica da industrialização brasileira, é correto afirmar que 01. A ação do Estado foi decisiva para implantar e diversificar os investimentos no Parque Industrial Nacional, pois criou estatais no âmbito de setores pouco atraentes para o capital privado, uma vez que demandavam investimento inicial elevado e retorno do capital a longo prazo. Galera, esse 01 está correto. A gente sabe que é graças após 1930 que o governo acaba tomando conta das indústrias. Mais tarde nós temos os incentivos fiscais. Tudo isso é importante para implantar e diversificar a indústria nacional. Verdadeira 01. 02. Com a Revolução de 1930, que desalojou a oligarquia agroexportadora paulista do poder, nossas vias de industrialização passaram a ser implementadas pelo governo de Getúlio Vargas, visando tornar o Brasil um país industrial. Perfeito. Vargas tem a ver com a criação da Companhia do Vale do Rio Doce, que tem a ver com siderúrgicas, tem também a criação da Petrobras. Vargas, ele é muito bem visto entre os políticos que já governaram o país, ok? E Vargas assumiu num momento com uma revolução em que o Brasil estava governado por paulistas e mineiros. Como houve uma crise, ele aproveitou e acabou, junto com outros, digamos, militares, ocupar a cadeira da governança do país. 04. A expressão substituição de importações designou uma política industrial voltada para o estímulo à substituição das importações de bens de capital de baixa qualidade por bens de maior qualidade e durabilidade produzido em países desenvolvidos. Galera, na verdade o Brasil adora importar, sabe o quê? Bens de durabilidade curta, ok?
bens de durabilidade curta. Nós não importamos bens duráveis. 04 é falso. 08. A Constituição de 1934 representa um marco importante das conquistas da classe trabalhadora brasileira, porque estabelece a regulamentação das relações de trabalho com medidas como a criação do salário mínimo, de férias anuais e descanso semanal remunerado. Tudo isso obra do governo Vargas e é conhecida essa regulamentação como CLT. Verdadeira 08. 16. A agricultura cafeeira contribuiu grandemente com a acumulação de capitais necessários à implantação da infraestrutura, que impulsionou a atividade industrial do país. O ciclo do café foi um ciclo muito rentável. Claro que nos últimos anos acabou em declínio, que todo aquele capital acumulado serviu também para criar um governo bem sustentado e forte para investir em indústrias, ok? 16 está correta, lembrando da cena em que Vargas acaba comprando sacas de cafés dos produtores, né, para controlar o preço do café. Num dado momento ele estoca, em outro momento ele coloca fogo e algumas sacas são jogadas no mar. História bacana sobre o governo de Vargas. Galera, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Inscreva-se nesse canal, deixa seu like, por favor. É muito importante, ó. Beijinho pra vocês e se inscreva. Tchau, galera.